Salve! Cultura racional. Livros Universo em Desencanto. 235, volume do Histórico. 7ª mensagem. E resume a vida como se fosse essa mesma. Pensando que a vida é essa mesma, porque não procuram saber o porquê são sofredores e imortais. Não procuram saber de onde vieram nem para onde vão. E para o bicho, a vida é esta mesma. E muitos que estão nessa categoria de bicho vivem como bicho. E esses que vivem assim, tendo o que comer e o que beber, estão satisfeitos. Não querem saber de mais nada, e nada que o incomode, porque todo bicho é comodista. Esses assim, muitos procuram sair desta situação, outros não. Continuam ligados nessas duas energias do chão e vai seguindo a lei da natureza, que é de transformações em classes inferiores, por viver sem se conhecer e não procurar se conhecer, e encerrar a vida como se fosse essa mesma. Hoje, muitos já abriram os olhos e estão passando a se conhecer. E por isso, muitos analfabetos aprendendo a ler no livro e se tornando leitor. E assim é a evolução natural da natureza, onde todos têm que procurar se conhecer, para saber por que é um sofredor imortal e como poderá deixar de assim ser. E aí está o conhecimento para o extermínio do sofrimento, por meio do desenvolvimento do raciocínio, a volta de todos para suas origens, com a desmaterialização da energia racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E agora, com a desmaterialização, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural, o primeiro mundo, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. E tudo isto é feito muito naturalmente. É tão natural que pouco até percebem. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão brilhando como emissários do mundo racional. Por quê? Porque já passaram a se conhecer, estão atualizados, acompanhando a obra a cada livro que sai. Esses são verdadeiros emissários do mundo racional. Já sabem que nessa galáxia Terra não nascerão mais, porque já estão com o raciocínio bem desenvolvido, e o habitante do mundo racional esperando que desenvolva ainda mais, para então se despedir do aparelho. Uma despedida muito linda, cheia de agradecimentos ao aparelho. E assim, são realizações que vão se dando naturalmente, por não serem daí dessa galáxia Terra. Se fossem daí dessa galáxia Terra, não sofriam e não morriam, não seriam destruídos pelo sofrimento.
Hoje todos abrindo os olhos para a vida verdadeira, natural de todos, no primeiro mundo. O primeiro mundo é que é o lugar verdadeiro de todos. E por isso, lá são puros, limpos e perfeitos e eternos. E por isso, hoje, todos estão fazendo por onde desmaterializar a energia racional, que é um habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Hoje, todos estudando a cultura racional para a desmaterialização do habitante do mundo racional, para que depois de desmaterializado, tome a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volte para o primeiro mundo, o mundo racional. E encerrando aqui, nessa galáxia térrea, a classe do animal racional, porque o dono da vida, que é o raciocínio, já cumpriu com sua missão nessa galáxia térrea e voltou ao seu estado natural de racional puro, limpo e perfeito. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão tratando da desmaterialização do habitante do mundo racional, porque não estão aguentando mais a vida nessa galáxia térrea. Estão vendo que o sofrimento entre todos já está demais. A maioria toda sofrendo, todos penando e muitos brigando por causa de um pedacinho de pão. A vida para os miúdos chegou num ponto insuportável. E por isso, muitos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que pode para desmaterializar o habitante do mundo racional, para que depois de desmaterializado, volte para o primeiro mundo, para o seu verdadeiro estado natural, de racional puro, limpo e perfeito. E por isso, o tempo hoje é pouco, para estudar a cultura da desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Hoje, todos firmes e coesos na leitura, estudando noite e dia, porque a vida do pensamento se tornou um inferno, onde todos brigam e ninguém tem razão. E o brigueiro que está se passando no mundo inteiro não é brincadeira. Os bichos uns contra os outros e destruindo uns aos outros, sem mais nem menos, porque onde não há pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. E assim, os pequenos nessa reinante confusão, todos num brigueiro infernal, todos sem sossego, sem paz e dizendo: é verdade, nesse mundo sofremos tanto sem saber por quê. Isso os que vivem sem se conhecer. Mas os que já passaram a se conhecer sabem as causas do sofrimento dos pensadores. Porque os pensadores, por não sentirem a mudança de fase, continuaram a pensar dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio. E por estarem pensando dentro da fase
do desenvolvimento do raciocínio estão contra a natureza. Estando contra a natureza, está contra si mesmo. E quem vive contra si mesmo, vive completamente desequilibrado, por estar vivendo contra si mesmo. E esta é a vida dos que vivem por ter vida, mas não sabem por que vivem nessa galáxia térrea, vivendo sem saber por quê. Esses que assim vivem, sem se conhecer, sofrem muito, padecem muito, por estar ligado às duas máquinas de lapidação. E todos que estão ligados a essas duas máquinas de lapidação estão perdidos, porque são lapidados de uma infinidade de formas e maneiras. E a lapidação não é brincadeira, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir. E essas duas máquinas de lapidação não têm pena de ninguém, porque é a sua missão, a missão do pensamento e da imaginação, lapidar todos cada vez mais, de todas as maneiras. E por isso estão aí esses males, esses malefícios da natureza, revoltada com seus habitantes, com doenças incuráveis e doenças curáveis, e com os maus tratos da natureza, porque essas duas máquinas de lapidação não têm pena de ninguém. E por isso é chuva de matar, é frio de matar, é calor de matar, enchentes de matar, terremotos, porque essas duas máquinas de lapidação, a missão é lapidar, não tem pena de ninguém. E por não ter pena de ninguém, é que todos são destruídos pelo sofrimento. Porque essas duas máquinas de lapidação não têm pena de ninguém. A missão é esta: lapidar todos que estão fora do seu verdadeiro mundo. E por isso sofrem todos, são destruídos todos pelo sofrimento, porque o pensamento e a imaginação, essas duas máquinas de lapidação, não têm pena de ninguém. Cumpre a sua missão e por isso são destruídos pelo sofrimento. E é por isso que hoje todos estão tratando de se ligar à energia racional. Todos que já passaram a se conhecer. Todos estão tratando de se ligar à energia racional. Por quê? Porque passaram a se conhecer. Conhecem a missão do pensamento e da imaginação, que são duas máquinas de lapidação que não têm pena de ninguém. E por não ter pena de ninguém, é que são destruídos pelo sofrimento. E essas duas máquinas cumprem com sua missão. Se o pensamento e a imaginação tivesse pena de todos, ninguém sofria, ninguém morria, nem seriam destruídos pelo sofrimento. Mas, por essas duas máquinas de lapidação não terem pena de ninguém, muitos penando, muitos sofrendo, muitos em agonia, porque o pensamento e a imaginação não têm pena de ninguém.
Se tivesse, ninguém penava. Ninguém era destruído pelo sofrimento. Não existiria enchentes de matar, nem terremotos, nem maremotos, nem tufão, nem furacão. Não existiam esses males naturais da natureza, para ver que essas duas máquinas de lapidação não têm pena de ninguém. E por isso está aí, no mundo inteiro, o sofrimento horroroso e pavoroso dos pensadores, porque essas duas máquinas, o pensamento e a imaginação, duas máquinas de lapidação que não têm pena de ninguém. Se tivesse pena, ninguém penava, ninguém sofria, ninguém morria. Por serem duas máquinas que não têm pena de ninguém, é que todos esses males e ruínas existem. E por isso são sofredores e imortais. Por quê? Porque estão sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. E por isso estão aí esses males todos, artificiais e naturais. Quem fez o pensamento e a imaginação para a destruição dos pensadores? Porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação que não têm pena de ninguém. E por não ter pena de ninguém, é que existem no mundo inteiro esses males todos, essas ruínas todas, por essas duas máquinas não terem pena de ninguém, o pensamento e a imaginação. E é por isso que todo pensador é um sofredor e termina a vida sendo destruído pelo sofrimento. Para ver quem é o pensamento e a imaginação, duas máquinas de lapidação. E como lapidam os pensadores? Para verem que está provado e comprovado que o pensamento e a imaginação não é amigo de ninguém. Não é amigo dos pensadores, porque são duas máquinas feitas pela natureza, o pensamento e a imaginação, para a lapidação de todos os pensadores. E todos que já passaram a conhecer quem são essas duas máquinas de lapidação, que são o pensamento e a imaginação, querem agora somente raciocinar. E por isso estão tratando de desenvolver o raciocínio para ficarem ligados a outra energia pura, limpa e perfeita. Ninguém quer ficar mais ligado a essas duas máquinas de lapidação, porque sabe que a missão do pensamento e da imaginação é lapidar o pensador. E por o pensador estar sendo lapidado, é a causa de todo pensador ser um sofredor. E o pensamento feito por quem? Por essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. E todos que já passaram a se conhecer dizem: é verdade, é isso mesmo. São duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. E é por isso
que os pensadores penam que faz pena. E para se ver livre delas, só desenvolvendo o raciocínio com a energia racional, porque senão, pena que faz pena. Para ver que todos que vivem sem se conhecer ainda não notaram isto, ainda não sentiram isto, porque estão cegos pelo magnetismo da matéria, estão cegos pelos seres materiais. E por isso não enxerga que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. Estão tão cegos pelos seres materiais que nunca deram por ela, porque também viviam sem se conhecer e não davam por ela. Agora é que estão dando por ela, porque estão passando a se conhecer. Hoje estão passando a ficar ligados à energia racional, à energia pura, limpa e perfeita. Os que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque sabem quem é o pensamento e a imaginação. Sabem que são duas máquinas de lapidação. A causa de todos serem sofredores e imortais. A causa de todos os pensadores serem sofredores e imortais, por estarem ligados a essas duas energias, que são duas máquinas de lapidação. E por isso, agora, todos estão fazendo tudo para ficar ligado à energia do primeiro mundo, à energia racional, à energia pura, limpa e perfeita. Ninguém quer mais ficar ligado a essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. Todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo para o aparelho ficar ligado à energia racional, à energia do primeiro mundo, à energia dos puros, limpos e perfeitos, porque não estão mais aguentando a lapidação feita por essas duas máquinas, o pensamento e a imaginação. E por isso hoje todos querem raciocinar, porque sabem enquanto estiverem ligados nessas duas máquinas de lapidação, serão muito lapidados. E de lapidação já chega o que se passou e o que está se passando no presente momento, para ver que o se conhecer é a coisa mais importante que existe. Porque todos que passaram a se conhecer conhecem a causa e a origem de tudo o que existe. Sabe quem é o pensamento, sabe quem é a imaginação e sabe quem é o raciocínio e de onde ele é. E por isso, hoje, todos estudando a cultura racional, para ficar desligado dessas duas máquinas de lapidação. Máquinas essas monstruosas, horrorosas e pavorosas. Diante disto, todos querem desenvolver o seu raciocínio, que sabe que raciocinando estão subindo para o primeiro mundo
o mundo racional e, pensando, estão descendo para o mundo do animal irracional, para ver que essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação, não têm pena de ninguém. Se tivesse pena, ninguém penava, ninguém sofria, ninguém era destruído pelo sofrimento. Hoje estão passando a se conhecer. Então dizem: o não se conhecer é uma das coisas piores que existe. Sabíamos que éramos sofredores e imortais, mas não sabíamos as causas de sermos assim. Pensávamos que o pensamento tudo era. Tudo era baseado no pensamento e na imaginação. E por isso, o sofrimento de todos cada vez aumentava mais, por todos estarem ligados a essas duas máquinas de lapidação, para ver que o não conhecer a vida é a coisa pior que existe. Hoje, depois que passaram a se conhecer, estão fazendo tudo para raciocinar. Ninguém quer mais ficar ligado nessas duas máquinas de lapidação, por ver o triste sofrimento dos pensadores. E a causa? Porque não há sofrimento sem causa. O pensamento e a imaginação, lapidando assim os pensadores por meio do sofrimento e da lapidação, para depois de preparados por essas duas máquinas de lapidação, os pensadores tivessem condições de serem recuperados pelo mundo racional, por meio do desenvolvimento do raciocínio, para ver que pensou e imaginou está sendo lapidado por essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. E é por isso que o sofrimento é horroroso e pavoroso no mundo inteiro, porque todos estão ligados a essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação, duas máquinas de lapidação que não têm pena de ninguém. E por isso, os pensadores são destruídos pelo sofrimento, porque essas duas máquinas de lapidação não têm pena nem dó de ninguém. E por isso está aí o câncer destruindo todos e outras doenças incuráveis. O causador de tudo isto, o pensamento e a imaginação, essas duas máquinas de lapidação. Se essas duas máquinas fossem boas, todos viviam bem. Ninguém sofria, ninguém padecia. Todos viviam às mil maravilhas. Mas, por serem duas máquinas de lapidação, é a causa de todos estarem sofrendo e penando, por serem lapidados por essas duas máquinas de lapidação. Salve!